essa palestra é meio que uma continuação da palestra do William. Ele começou a falar de Redux, só que ele mostrou o lado do React, né, que é onde o Redux é mais utilizado. Porém, o Redux, ele não é exclusivo do React. Então, se você não gosta de React, mas você gosta de Angular, por exemplo, a gente consegue utilizar o Redux no Angular. E se você é da turma do Vue.js também dá para utilizar o Redux lá. Eu não falei mal do Angular. Pensou? Mas todo mundo é amigo, né? Não tem motivo para ter briga. Então, só que aqui no Angular, além de a gente utilizar Redux, a gente vai colocar um tempero a mais. A gente vai utilizar também programação reativa, né? Que é para deixar o negócio mais porreta, assim. Então, eu sou Loiane, eu trabalho com Java, né? Que o William falou mal. Na verdade, não falou mal, né? Só mencionou. E também com essa parte de front-end aí, a Sencha e agora Angular. E eu estou começando a botar o pezinho lá no Vue também. Tem as redes sociais também, quem quiser depois dar feedback da palestra, agradeço. Tem os livros também sobre Sencha e JavaScript. Esses são os em inglês. Tem um também em português, da Novatec. E se ficar até o final do evento, tem sorteio também, cortesia da Novatec. Então, vamos lá. Qual é o objetivo dessa palestra? É entender como a gente pode desenvolver funcionalidades reativas com Angular, né? Projetos reativos com Angular. E lembrando que a gente não fala Angular 2, Angular 4, Angular 5 lá em setembro, é somente Angular. Então, você pode usar 2, 3, 4, 5, não, 3 não, né? 2, 4, 5, enfim. Então, o que é essa tal da programação reativa? Muita gente, né, pensa que ser reativo é usar React. Não, ser reativo é igual Java e JavaScript, né? São duas coisas diferentes, mas tem um pedacinho ali do nome que é igual. Ser reativo e usar React não são a mesma coisa. Tá? Na verdade, a programação reativa, ela vem do manifesto reativo. E o que está lá naquele manifesto reativo? Primeiro se a gente olhar a definição de reativo no dicionário, a gente vai ver que o que é ser reativo? É reagir a estímulos, responder a estímulos. Só que, trazendo isso para a parte de desenvolvimento do software, é reagir aos dados que são transmitidos ao longo do tempo. E nisso, no nosso projeto, o que nós temos? Nós temos informações nos nossos projetos, nós reagimos aos usuários, ao clique de um botão, ao fazer uma pesquisa, né? A parte de informações pode ser enviar informações para um servidor, receber informações do servidor, e é claro que a gente não pode esquecer de reagir aos erros também, né? Quando acontece um erro, não é só botar lá um console log e não falar nada para o usuário, né? Aconteceu, né? Não aconteceu nada. A gente também tem que saber tratar erros e colocar isso de uma maneira mais amigável para o usuário. E amigável para o usuário não é apenas colocar um alert lá, aconteceu um erro no sistema, por favor, tente novamente. É um passo a mais. Só que a gente já faz programação reativa. Tem se falado muito sobre programação reativa, só que isso não é um hype novo, né? Na verdade, quando a gente escuta o clique de um botão, e a gente está ali sempre escutando aquele evento, isso já é programação reativa, você já está reagindo. Só que se a gente voltar um pouco nessa área do JavaScript, né, a gente tem o JavaScript puro, depois a gente foi para o jQuery, agora nós temos as promises, tem aquele callback hell também, você vai fazendo, né, 200 callbacks alinhados um atrás do outro, só que hoje as coisas mudaram e a gente consegue fazer isso de uma maneira muito mais elegante e com muito menos código. E, falando especificamente de JavaScript, a gente tem as extensões reativas, que é o React.js. Essas extensões reativas não estão disponíveis apenas para o JavaScript, então se você trabalha com .NET, com Java, com Python, com PHP, com qualquer outra linguagem, tem reação, tem o AX para essas linguagens também, porém, no JavaScript começou a ser muito utilizado do ano retrasado para cá. E o que é o React.js? O que é essa programação reativa? É, na verdade, a junção de dois padrões de projeto. Para quem lembra lá do livro do Gang of Four, né, do Goff, tem dois padrões de projetos. Um é o Observable e o outro é o Iterator. Ou seja, é juntar esses dois padrões de projeto juntamente com a programação funcional para a gente ter os Observables, né, o que a gente chama aqui também do React.js. Se a gente olhar aqui no panorama da teoria da reatividade, parece chique, né, um negócio desse, mas na verdade é muito simples. Quando nós estamos trabalhando com dados, você tem aqui 4 possibilidades agora. A primeira possibilidade é, eu quero instanciar apenas um objeto na memória. Não precisa nem ser um objeto, pode ser até
uma variável simples, uma string, por exemplo. Você simplesmente declara a sua variável, ou você pode chamar, né, obter essa informação através de uma chamada de uma função, e você tem aqui a sua informação do objeto, um único. Se você quer trabalhar com uma coleção, né, lá com o ECMAScript 2015, a gente teve os intervals, né, para você iterar, ou seja, você pode trabalhar com coleções, com arrays. Do lado assíncrono, a gente tem aqui, né, o melhorzinho, que são as promises, ou seja, é uma chamada, você vai lá no servidor e a sua promise pode trazer, a sua promessa pode ser cumprida, sendo cumprida com os objetos que você buscou ou não, né, pode também trazer uma mensagem de erro, ou, por exemplo, a promessa não foi cumprida, por exemplo, erro 500, né, HTTP 500, o servidor estava disponível, você não conseguiu nem chegar ao servidor. Só que, com a parte assíncrona, se a gente quiser trabalhar com coleções, a gente pode trabalhar com observables. Ou seja, a gente sempre vai ficar ali escutando, né? A gente sempre vai ser notificado sempre que um objeto novo for enviado para a gente. Então, é como, falando de uma maneira bem grosseira mesmo, imagina você faz a chamada da sua promise, só que o callback ali fica sempre escutando as novidades que podem ser enviadas, né? De maneira bem grosseira, seria mais ou menos isso. E o observable também não é uma coisa, também não é um outro hype, né, do ArcsJS. Na verdade, para ECMAScript 2018, já tem o draft, e ele vai entrar também aí nativamente para o JavaScript, depois a gente não vai precisar utilizar outras bibliotecas, né, depois que isso já estiver na especificação. E a melhor coisa que a gente tem de trabalhar com observables, com a programação reativa, na verdade, todo o poder está nos operadores. Então, nos operadores, nós temos, por exemplo, o map, que a gente utiliza bastante, e esse map é exatamente o mesmo método, né, o funcionamento dele é a mesma coisa que o map do array do JavaScript. Você apenas vai mapear as informações. Então, eu pego uma informação, multiplico por 10. Esse é o mapeamento que eu estou fazendo. Eu posso fazer também filtro. Então, dessa coleção de objetos, eu quero filtrar os que são maiores que 10. Então, você só vai me retornar essa informação. Você pode também trabalhar com o reduce, ou seja, reduza todos esses valores em apenas um. Você também pode ter um find, você pode somar, existem diversos operadores, todos eles estão listados na documentação que a gente pode trabalhar. Inclusive, operadores utilitários também, que eu vou mostrar um pouco mais depois. E tem o debounce também. Por exemplo, fazer um autocomplete no JavaScript era 60, 80 linhas. Com o jQuery não melhorava muita coisa. Vou utilizar promises, melhora. Assim que é o await, melhora um pouco mais ainda. Vai utilizar o ArcsJS, a gente tem um debounce ali que é para poder fazer a pausa na hora que o usuário está digitando. Então, com poucas linhas de código, a gente consegue alcançar, né, coisas que antes davam muito trabalho, né, trabalho braçal de você ficar codificando mesmo. E trazendo isso para o Angular ele já é reativo. Então, existem basicamente 4 partes da API que são as mais fortes de programação reativa, além dele utilizar isso também internamente no seu funcionamento. Então, por exemplo, na parte de serviços, se a gente for buscar uma informação no servidor, a gente pode trabalhar com os operadores. Então, mapeie a resposta, transforme em JSON e pegue somente o que está dentro do atributo de resultados. Depois disso, ou seja, pegue esse mapeamento aqui, atribua para uma variável local. Se acontecer algum erro, a gente consegue também jogar, por exemplo, essa exceção para frente. Ou então, aqui em cima ainda, pegue uma variável, isso aqui pode ser um array de objetos, transforme essa variável, esse array de objetos, que não é assíncrono, né, é um objeto síncrono em memória, transforme em um observable, em um string. Então, a gente consegue manipular bem os nossos dados. Na parte de roteamento do Angular, a gente tem aqui os parâmetros, a gente também consegue se inscrever. Então, se o ID, por exemplo, mudar, né, se o parâmetro da rota mudar, a gente consegue escutar e mudar as informações da nossa página sem precisar de dar reload, sem precisar de nada. Por exemplo, nós temos a inscrição, aqui no nosso, só voltando aqui, nós temos a inscrição da nossa subscrição, né, da nossa inscrição do observable. Nós temos uma variável subscription,
e quando o componente é destruído, a gente se desinscreve. Na verdade, isso aqui é uma boa prática sempre que a gente for trabalhar com observables. Não deixar o subscribe assim, solto, porque isso pode dar problema, né, memory leak. Então, é importante a gente tratar isso. E uma coisa bacana que o Angular também tem, se você quiser simplificar esse uso, é trabalhar diretamente com esse pipe async no template. Então, você tem aqui um observable, uma variável observable. Lá no seu template, você pode utilizar sem precisar de fazer aquela inscrição diretamente no seu código. Então, aqui no template, você já consegue fazer a inscrição. Então, o seu observable trata com pipe async e esse pipe async, ele automaticamente vai se inscrever e quando o objeto for destruído, ele automaticamente se desinscreve. Então, o que facilita muito para a gente e, é claro, também economiza algumas linhas de código. E a gente também pode utilizar, por exemplo, esse pipe async na última versão do Angular, que é a versão 4, utilizar também com as novas funcionalidades, né, as novas sintaxes, a sintaxe melhorada, tanto do ngIf quanto do ngFor no template. E a parte de formulários reativos também no Angular, a gente não precisa ficar escutando eventos diretamente no template. O próprio objeto de formulário do Angular, ele já traz, né, por exemplo, os valores que mudaram, ele já retorna um observable, já retorna um string, e a gente consegue se inscrever dentro do nosso próprio código JavaScript, né, que é o TypeScript, a gente consegue tratar essas informações né, e executar alguma lógica. Então, tudo isso é um string. E quando a gente fala de Angular, se a gente for começar a fazer um projeto hoje com Angular, por exemplo, o Angular tem as partes, né, os módulos principais. Então, nós temos componente e template. Então, componente é onde vai ficar toda a nossa lógica, todo o nosso código TypeScript, JavaScript, e o template vai ser o código HTML com os data binds, né, com property bind, event bind, etc. Então, a gente consegue aí fazer a comunicação desses dois pedaços aí. Tem as diretivas também, ngIf, ngFor, de tratamento de CSS, de estilos, as diretivas que você mesmo pode criar. Tem os serviços, que é onde você vai deixar toda a sua lógica de negócio, né? É uma boa prática você não deixar isso no componente, trazer isso tudo para o serviço, e o seu serviço também vai ser o responsável por fazer toda a conexão com o servidor, né? Buscar dados, fazer as chamadas HTTP. E além disso, você consegue organizar todo o seu código em módulos, né? Deixar todo o seu projeto modularizado. E aí, beleza. Vou começar meu projeto hoje em Angular. Vou começar pelo componente, assim, mais simples. Então, componente, serviço, vai lá fazer um CRUDzinho básico. Beleza. Tranquilo. Aí, continuo na semana. Vou criar todos os CRUDs lá. CRUD de combo box, CRUD de usuário, CRUD de perfis, etc. Lindo. Tudo funciona né, muito bem. Aí, uma semana depois... Aí você não sabe onde você errou, né? Porque o próprio Angular, com essa arquitetura de componentes e serviços, né, isso já é o suficiente para você, né, junto com os módulos, isso já é o suficiente para você ter um projeto bem organizado, modularizado, e para você conseguir organizar muito bem a sua lógica. Só que à medida que o seu projeto começa a crescer, isso acaba, né, os componentes vão tendo relacionamentos mais complexos, você acaba se comunicando entre módulos, se comunicando entre componentes, você vai reutilizar serviços em vários componentes, os componentes você vai ter pai e filho, vai começar a reusar muito componente, né, para ajudar a facilitar a manutenção, e você não sabe onde você errou, né, depois acaba ficando difícil para, por exemplo, uma pessoa nova que for entrar no seu projeto, não vai saber por onde começar. E, falando nisso, existe um paper, né, que é a análise de complexidade de software, desses dois autores. Inclusive, recomendo que vocês leiam, porque esse é um dos 10 papers mais clássicos que existe da ciência da computação, na parte de desenvolvimento de software, que ele fala que o maior problema no desenvolvimento e na manutenção de sistemas é a complexidade desses sistemas. Sistemas grandes, eles são difíceis de entender. E ainda eles falam que essa complexidade, responsável por essa complexidade, parte é do gerenciamento de estado, e uma outra parte que ajuda também a aumentar essa complexidade é o volume de código. Então você tem muitos componentes, né, a quantidade de classes, de arquivos no seu projeto aumenta bastante,
e a preocupação com o controle de fluxo do sistema, porque você vai, da onde que vão sair os dados, para onde que vão esses dados, quem pode disparar eventos, como é que fica isso. E no caso do Angular, o Redux, ele pode ajudar nesse caso, pode ajudar no gerenciamento de sistema. Como eu falei, apesar do Angular já estar preparado para isso, se o seu projeto começar a crescer muito, começar a ficar muito complexo, o Redux ele pode ajudar nessa parte de gerenciamento de estado. Então, o Redux ele é uma biblioteca, ele é muito utilizado com React, né? Foi ali que ele apareceu, porém, ele não é, né, não é do React, ele, né, não é uma propriedade do React. Ele é um padrão, você pode usar tanto com React, tanto com Angular, tanto com Vue. Se você quiser entregar a sua idade, falar que você já trabalhou com Adobe Flex, por exemplo, lá no Adobe Flex, a gente também utilizava uma coisa parecida com Redux, para você gerenciar o estado do, né? Eu acabei entregando a minha, mas não tem importância não. Então, o Redux, o diagrama dele é bem simples. Então, como o William falou, nós temos os nossos componentes, a nossa view, ela vai disparar ações, ou seja, carrega os dados, atualiza o título, ou receba os dados que vieram do servidor, enfim. Dispara uma ação, essa ação é enviada para um reducer. O reducer nada mais é que uma função que vai verificar qual ação foi disparada e vai modificar o estado, e esse estado vai ficar guardado numa store, que seria uma espécie de um banco de dados, né? Qual seria o estado da aplicação? E no caso do componente, ele pode se inscrever na Store para poder obter as informações, o estado necessário para aquele componente. E no Angular, existe essa biblioteca que é o Angular 2 Redux, ela é muito parecida com a implementação original do Redux, porém, existe uma outra que é muito legal, que se chama o NGX. Ela pega toda essa ideia do Redux, só que ela vai pegar também a ideia de programação reativa do AXJS, e ela junta tudo isso em uma biblioteca. Então, esse é aquela pimentinha que faltava, né, no nosso prato. Então, para poder mostrar para vocês, tem aqui 3 demos, para vocês verem isso em ação. O primeiro deles é o Hello World, inclusive o William mostrou também, que é o computador. O computador é o famoso Hello World do Redux. Então, só para mostrar para vocês, aqui. Lindo, né, gente? Isso aqui é um design clean, tá? Recebeu prêmios. Então, nós temos aqui alguns botões. E você tem aqui um contador. E se eu aperto mais, olha que legal, aumenta em 1. Se eu apertar de novo, vai aumentar mais 1. Se eu diminuir, ó, diminui, mágica. Eu também consigo aumentar depois de 1 segundo, então consigo fazer aqui uma atividade assíncrona. E eu consigo resetar. Show de bola. Voltando aqui pra gente. Para fazer isso, é muito complicado. Então, a gente vai ter lá no nosso template os botões. Os botões, quando você clicar, eles vão disparar, né, os eventos. Aqui, no caso do Angular, a gente vai chamar as funções para poder executar a lógica. E a gente também pega uma variável comum, que é do tipo número, numérico mesmo, e utilizando aqui a interpolação, a gente faz a saída no template. Nas chamadas das funções, aumenta, diminui ou, né, atribui 0. Essa é a maneira não reativa, é geralmente o que você iria fazer. Para o reativo, o que a gente vai fazer? Primeira coisa no Angular, já que a gente vai começar a trabalhar com observables, então não vai ser mais um número, mas um observable de um número. Ou seja, vai ser um número que vai ser recebido de maneira assíncrona. E o resto continua aqui a mesma coisa. Só que, na lógica dentro desses métodos aqui, a gente também vai mudar. Primeiro é que nós não vamos mais incrementar, decrementar e atribuir dentro daqueles métodos. Nós vamos definir ações. O que são ações? É uma constantezinha que você coloca lá e dá o nome que você quiser. Basicamente, é isso. Esse é o Hello World. Depois a gente pode botar um negocinho a mais. No nosso componente, como eu falei, você primeiro vai ter um observable, ou seja, esse número passa a ser um número assíncrono. E aqui, no nosso construtor, nós também vamos receber a store. Lembrando que é na store que está o estado da aplicação. E essa store é somente um número. Então, a gente injeta a store. Essa store faz parte do NGX Store.
e declara a variável. Aqui, quando o componente for inicializado, a gente vai selecionar, ou seja, esse select, ele é um operador customizado do NGRX para observables, onde você passa aqui qual a informação que você quer, você está interessado, ele vai lá e retorna essa informação para você de forma assíncrona. Então, você injeta. Uma coisa legal do Angular, na verdade, não só do Angular, sempre que a gente for trabalhar com observables, é comum a gente colocar o cifrão no final da declaração, que é para indicar que aquela variável é um observable e não um objeto normal. Tá? Então, sempre que vocês virem isso nos códigos por aí. E dentro dos nossos métodos, a gente não incrementa mais, mas nós vamos disparar as ações que nós estamos interessados. Então, incrementa, decrementa e reset. E lá no reducer, que vai ser uma função, a gente vai receber o estado, vai receber a ação, e dependendo da ação, a gente vai retornar um estado novo. Aqui, na verdade, não é bem um número, né? O número não tem referência de memória, então, nesse caso, não retorna uma referência nova de memória. Mas, vocês entenderam, a gente vai ver a parte da referência de memória no próximo exemplo. Então, você tem a ação com o payload seria informação nova, né? A informação que você está passando, nesse caso, seria o número novo. Então, retorna o novo estado. E na integração do Angular, lá no seu app module, você simplesmente vai fornecer qual que é o estado, né? Você vai ter um objeto que vai representar o estado da sua aplicação, e nisso, já que o reducer já recebe o estado inicial, já tem essa informação disponível lá. Então, esse é o Hello World. Agora, vamos melhorar esse negócio um pouquinho. O segundo é um CRUDzinho com Ajax. Opa. Então, aqui a gente tem um CRUD normal, back-end, isso aqui é com Node.js. Eu não programo em Node.js, mas o Google ajuda a gente em muita coisa, né? Então, a gente tem aqui, por exemplo, Full Stack Experience. Aqui, vamos depois não. Pronto, adicionou participar do Full Stack Experience. Aí, aqui a gente já está falando, então eu posso marcar que isso aqui já está feito. Então, tudozinho prontinho. Como que a gente faria isso daqui, utilizando o Angular com o Redux? Primeiro, a gente vai definir as nossas ações. Só que agora, quando a gente vai carregar a nossa lista de to-do, a gente precisa, no servidor, buscar quais são as tarefas que já existem lá no nosso banco de dados. Quando a gente cria, a gente também vai enviar a tarefa nova para o servidor, para que ele persista no banco de dados. Quando a gente vai fazer um delete de uma tarefa, a gente também vai enviar essa requisição para que ele possa fazer lá o update, né, a deleção lógica, ou então fazer o delete mesmo, enfim. E você declara as suas ações. Uma coisa legal é que sempre você declara o tipo aqui antes, para te ajudar, vou mostrar para vocês, acho que é super legal. E qual é o tipo disso? Qual é o tipo da ação? Então, quando você carrega a sua página, você sempre vai primeiro fazer um request para carregar as ações. Depois que as ações forem recebidas pelo servidor, a informação já está com você novamente, aí sim, essa ação de que o seu request foi feito com sucesso, você recebe essa ação disparada, e aí sim você vai popular as suas tarefas. Então, para cada chamada, mais ou menos 3 ações. Se você quiser fazer um CRUD, você pode deixar a parte de erro, somente um ali por CRUD, para poder facilitar. E você também tem as suas ações aqui. Então, a sua ação, ela tem um tipo e ela tem um payload também. Não necessariamente ela pode ter um payload, mas no caso de receber a lista de tarefas, o payload vai ser a lista de tarefas. No componente, quando você carregar o componente, então você dispara, por favor, vá no servidor e carregue as tarefas. E com isso é feito o pedido. E quando você também vai ficar ouvindo as informações que estão na sua store, e você vai ficar também ali pronto para receber essas informações assim que elas ficarem prontas, né? Ou seja, vier a resposta do servidor. Só que... peraí. E no Reducer, você, né, aqui agora já não está mais o return state mais 1, agora já tem realmente objetos.
Então, você recebe o seu estado, a sua ação, de acordo com a ação que foi disparada, você vai retornar um estado novo. E aqui já é utilizando a sintaxe, né, da ECMAScript 2015. Duas coisas importantes aqui. A gente, por exemplo, se eu fosse carregar as ações, eu simplesmente poderia pegar as minhas tarefas, né, atribuir um vazio ou um nulo, pegar as informações novas e atribuir novamente. Mas, para isso, eu sempre estaria utilizando a mesma referência de objeto na memória. E o estado, ele tem que ser imutável, como o William falou. Outra informação importante é que as funções do reducer, né, para cada case desse aqui, elas precisam ser puras, né? Isso também é uma das bases da programação funcional. Então, o que significa isso daqui? Dados imutáveis. Adicionei uma tarefa nova, vou lá dar um push no meu array. Não, você não está modificando a referência de memória do seu array. Você precisa modificar isso. O que você pode fazer, por exemplo, é copiar tudo que estava no seu array, adicionar a sua informação nova, e aí sim você tem uma nova referência de um novo array. E aqui, por exemplo... E no caso de um objeto, a gente pode utilizar o Object Assign, também lá da ECMAScript 2015, onde ele vai, né, você vai criar um novo objeto, vai copiar as informações do objeto antigo e você vai setar as novas informações. De qualquer forma, você sempre vai ter uma referência nova na memória. Existe uma biblioteca chamada Immutable JS, só que aqui, né, vocês podem ver, vocês podem utilizar ela ou vocês também podem fazer isso na mão. No caso do Angular, eu realmente nunca vi nenhuma necessidade de utilizar. Porém, é gosto pessoal. E o caso das funções puras e impuras é que, se eu recebo um array e eu multiplico o item versus o próprio item e atribuo de volta no meu array, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou modificando o parâmetro que foi passado. Então, isso não é uma função pura, isso é uma função impura. Uma função pura seria eu receber um item e eu multiplicar esse item com qualquer outra coisa que eu queira, só que eu não estou modificando essa informação aqui. O que isso significa? Que eu não estou modificando o estado inicial dos parâmetros da minha função, com isso a gente não tem efeito colateral. Isso ajuda muito, principalmente na hora de fazer testes. A gente consegue ver muito benefício disso na hora de escrever lá os testes do Jasmine para o Angular, para o React, enfim. E na parte de componentes, é o que o William falou também. Existem dois tipos, né? Existem os done components, os componentes burros, ou os componentes de apresentação. E esses componentes, eles não sabem do estado, eles não se comunicam com o serviço, eles são componentes que você pode reutilizar. Então, aqui, por exemplo, sempre quando eu estou fazendo não tem nada especial aqui, mas aqui no nosso código, no caso do Angular, a gente utiliza muito as input e output properties. Então, você está recebendo as informações e quando você é disparado um evento, você vai emitir esse evento para que o componente pai, ou seja, o componente que é o container, é ele que vai lidar com essas ações e é ele que vai disparar as ações, né, que vai trabalhar tanto ou com a Store, né, com o serviço, com Redux. Então, apenas essas notinhas que eu acabei de falar. E nos Smart Components, que são os containers, você vai receber, então aqui você está chamando o componente filho, né, que é o done component, e você vai escutar aquele evento que foi disparado lá no componente filho, vai receber o evento, né, aqui também, você passa as informações e fica escutando os eventos do componente filho, e você trata isso aqui no Smart Component. Isso também ajuda muito na hora de testar, porque é muito mais fácil você testar componentes filhos, e você apenas vai ter que se preocupar com mocar os seus serviços, né, mocar as suas ações assíncronas aqui para o componente pai. Então, isso ajuda muito. Então, o componente pai, nesse caso, vai lidar tanto com o NGX e com a Store. E a comunicação com o servidor? Porque aqui vocês viram que a gente não fez nenhuma chamada JAX. Isso foi só trabalhando com o estado. Na verdade, o Redux, ele não se importa com isso, né? Ele apenas se importa com o estado do cliente.
Essas outras ações de, por exemplo, ir no servidor, de buscar informações ou receber, isso é chamado de efeitos colaterais. No Redux, a gente tem os middlewares, e aqui no NGIX, a gente trata isso com uma outra parte da biblioteca, que são os effects. Então, o que são esses effects? Os effects, na verdade, ele vai ser um serviço, só que ele vai ter esse decorator, né? Essa anotação de effect. E, por exemplo, esse de carregar as ações, ele vai escutar se a ação que foi disparada é do tipo load. Se a ação que foi disparada for do tipo load, aí sim eu vou fazer a minha chamada para a minha API, que está lá no meu outro serviço. Quando, né, a minha API, esse load tasks aqui, também vai me retornar um observable. Então, quando eu receber essa resposta, eu vou pegar a resposta e eu vou disparar uma outra ação de que o carregamento do servidor veio, foi completado com sucesso, e eu passo aqui o que eu recebi do servidor como payload. Isso aqui vai lá para o meu reducer vai receber isso, vai poder alterar o meu estado, o componente, né, através do store select também vai ser notificado, porque é um observable e a minha aplicação vai ser atualizada. E é claro, você também pode fazer o tratamento de erro. Se acontecer alguma coisa e der um erro, então você também vai disparar uma ação do tipo erro para que você possa tratar esse erro, possa mostrar alguma mensagem para o usuário também. E é claro que, quando você vai tratar a parte dos requests, né, com HTTP, isso não muda no seu código. Você continua tendo o seu serviço lá para fazer o seu CRUD da vida, né, com get, com post, delete, enfim. Não muda nada, você continua tendo o seu serviço. Só que aqui o que nós estamos fazendo é adicionar uma camada nova. Então, de novo aqui, a parte de effects, o payload que vem do servidor, e vocês podem ver que aqui sempre trabalhando com os operadores do AXJS. E para executar esses efeitos, lá no nosso módulo, a gente simplesmente pede para rodar aquele serviço. Então, bem simples de configurar. E a parte de autorização com múltiplos módulos, né, porque aqui foi sempre um módulo, uma tarefa, mas se eu tenho uma aplicação maior com vários módulos, como é que a gente vai tratar isso? Então, esse é um exemplozinho feito com Firebase. Então, para mostrar para vocês aqui. Então, aqui, não tem nada, eu vou clicar aqui em login. Tenho aqui um login, faço meu login. Me volto aqui, pego o meu usuário que está aqui em cima, posso clicar aqui nos cursos. Aí ele carrega também, vai lá no Firebase, posso clicar aqui de novo, tem as informações, se eu clicar aqui de novo, tem as informações. Então, o negócio é um pouco mais, né, para poder melhorar um pouco o código. Então, existem algumas informações. Primeiro, como é que a gente lida com o roteamento? Eu fui na minha página de login, eu fiz o meu login, e se eu fiz o login com sucesso, eu devo redirecionar para a página de home, por exemplo. Como é que eu faria isso? Lidando com a programação reativa e lidando com Redux. O AXJS, ele tem operadores utilitários. O do é um deles. Então, aqui, eu escuto a ação, fiz o request para o login, posso fazer os mapeamentos, né, fazer a manipulação necessária. Vou chamar o serviço, vou passar o meu usuário, beleza, veio uma ação de sucesso, vou disparar essa ação para que o estado da aplicação receba os dados desse usuário e depois disso eu utilizo esse operador aqui de undo, né, ou seja, navegue para a página home. Então, eu não preciso enfiar um monte de if else no meu código para isso. Posso tratar isso aqui tudo com os operadores do próprio AXJS. E projetos com vários módulos. Aqui, pelo menos, a gente tem um módulo de cursos e um outro módulo só das aulas de cada curso. Então, isso aqui também é feito no React, né? Você vai combinar, né? Você vai juntar todos os seus reducers e você vai formar um único reducer para toda a sua aplicação. Então, na sua aplicação, né, você vai ter, por exemplo, os dados de usuário, você vai ter os dados dos cursos, você vai ter os dados das suas aulas. E vai ter todos os reducers também. Isso é como isso é feito hoje na versão atual da biblioteca, que está na versão 2.2. Depois eu vou falar uma outra informação. Eu tenho 5 minutos, né? Então, e para selecionar,
como o seu estado começa a ficar mais complexo, existe você vai criar seletores. Então, você não precisa ter o caminho inteiro lá no seu componente. Você pode criar essas funções, né, essas constantes auxiliares para te ajudar a obter qual pedaço da informação do seu estado é que você precisa. E, caso você precisa, por exemplo, eu quero buscar quando eu carrego o curso, eu vou carregar as aulas daquele curso. Mas quando eu clico numa aula, eu já tenho aquela informação na memória. Eu não tenho a necessidade de novo lá no servidor fazer uma outra chamada JAS. Se eu já tenho essa informação cacheada na minha aplicação, como que eu posso fazer? Então, você pode aqui criar um seletor e utilizar, por exemplo, programação funcional, aqui chamando o método find e passando aqui qual que é a função a expressão de comparação para você achar aquela lição que já está ali. Então, a gente trabalha muito com programação funcional. E também, isso aqui, essas funções aqui se chamam reselects, e você pode passar aqui qual constante, qual função que você está interessado para obter aquele pedaço do seu estado. E uma coisa legal do Redux, eu acho que o William não acabou mostrando, deixa eu mostrar aqui, é que, além de facilitar toda essa parte de testes, que é muito importante, tem esse plugin também, que é o Redux DevTools. Então, aqui para a parte de... Isso daqui permite que você viaje no tempo da sua aplicação. Então, você tem todos os estados da sua aplicação, você tem cada ação que foi disparada, qual que era o estado antes, qual que era o estado depois. Então, você consegue voltar no tempo. E aqui também tem uma outra coisinha que é muito legal, que não está mostrando. Mas você também tem aqui está melhor aqui. Então, aqui você também tem a árvore. Então, aqui, não, acho que eu tenho que fazer de novo, né? Então, aqui você tem a árvore também. Então, pediu o load veio. E você também tem aqui cadê? Action state, aqui. Você tem o payload de cada um, você consegue montar também gráficos e ver exatamente qual que é o estado da sua aplicação. Isso você vai utilizar independente se for React, Angular ou Vue, tá? Isso aqui é do Redux em si, plugin do Chrome. Então, você consegue utilizar também com o NGIX. E, para fechar, uma das preocupações que eu tenho, comecei a utilizar Redux, né, o NGIX em um projeto grande, foi que o Angular, né, uma das boas práticas do Angular, até para você melhorar um pouco a performance também, é utilizar o lazy loading, ou seja, carregar os seus módulos por demanda. Só que a arquitetura, né, de como você organiza as suas actions, os seus reducers e tudo, você tem que declarar tudo no app state inicialmente. Então, vai estar tudo lá exposto para você. Só que alguns módulos você não quer expor isso para o usuário, né? Então, o legal é que isso também fosse carregado de forma dinâmica, junto com o lazy loading. E hoje isso é possível. A versão 4 da nova versão que vai sair do NGIX, que é o NGIX Platform, inclusive existe uma pessoa do time do Angular trabalhando nesse projeto, é que a gente vai conseguir fazer isso. Então, essa parte de combinar os reducers não vai precisar mais utilizar. E, no lugar disso, você apenas, em cada módulo, você vai falar para a sua store, olha, store, para esse módulo aqui, eu vou utilizar esse reducer. E o estado da aplicação, isso é injetado em tempo de execução no estado da sua aplicação. Isso acaba aumentando um pouco mais a segurança, né? E também melhora um pouco a performance, que você não vai ter tudo lá sem necessidade. E no caso de configurar isso no seu módulo, se você tiver, configura o seu estado inicial, nem que seja um objeto vazio, né? Então, você só utiliza o for root, que também é como a gente declara tanta parte de roteamento no Angular, né? O que fica no app module é o for root e o que está nos seus módulos é o for feature or for child. Acabei, tá, gente? Espera aí. Os prós e contras. O único contra é que você vai ter mais uma camada de código aqui. Só que, para fazer um crudezinho da vida, super básico, realmente não tem a necessidade de utilizar isso aqui. Porém, quando o seu projeto começa a crescer, o relacionamento dos componentes começa a ficar muito complexo,
Isso daqui, gente, é uma mão na roda, vocês não têm noção. Facilita muito a manutenção depois do seu código. E ajuda também para você ter uma arquitetura escalável. No Angular, uma arquitetura escalável é você ter um gerenciamento de estado previsível, o Redux ajuda nisso, fácil de testar, o NGRX com Redux vai ajudar nisso, junto com os componentes de apresentação e os containers. O desacoplamento de formato de mensagens do servidor, os seus serviços, eles não sabem do estado da aplicação, eles somente são responsáveis por fazer as chamadas AJAX e receber informação e passar para frente, juntamente com o sistema modular com lazy load. Então, a gente consegue marcar todas essas caixinhas, né, para dizer que nossa aplicação está pronta para crescer e pronta para escalar. Tem aqui links também, caso vocês queiram estudar mais, os slides já estão disponíveis também lá no SlideShare. Os códigos dos exemplos também estão disponíveis lá no GitHub. O legal também é que o Angular tem detecção de mudanças, trabalhando com dados imutáveis, a gente consegue melhorar ainda mais essa parte de performance na detecção de mudanças, apenas com uma configuração. Os slides que estão no SlideShare têm todos esses dados, mas de qualquer forma também tem um exemplo para vocês. E esse último exemplo aqui, com roteamento, múltiplos reducers, lá no GitHub, tem tanto o exemplo com o Store 2.2, que é a parte de combinar os reducers, quanto também com o lazy load. Então, tem as duas versões, caso vocês queiram comparar as diferenças. Quiser aprender mais sobre Angular, né, e qualquer outra coisa, também tem um canal do YouTube aí, Momento Jabá. Os slides estão lá no meu SlideShare. E é isso, pessoal. Muitíssimo obrigada.